Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Pastor Léo aqui. Pastor Alci. Semana passada a gente não gravou, né? Você teve uns probleminhas técnicos aí, mas estamos de volta, não é isso? Estamos aqui. A gente fez um podcast vaticinador, né? O que aconteceria, né? Se agora vamos olhar de trás para frente, né? Então, no último domingo aí tivemos o segundo turno no Brasil, né? E teve aí a vitória do Luiz Inácio Lula da Silva. E nos foi proposto, então, um tema de discutir um pouco e agora como é que a igreja, após as eleições, deve se comportar, né? Como ela olhar para esse resultado, o que fazer, o que não fazer, como proceder, o que sentir. Como é que tu começaria o papo aí, Elcio? Léo, eu vou dizer o que eu mesmo, em certo sentido, tentei me pastorear a família, etc. Eu usaria basicamente 3 textos bíblicos para dizer sobre a maneira como um cristão deveria lidar com o fato de termos eleito aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também se fosse o outro, entendeu? Assim, a gente teria preocupação de um e do outro lado, né? Seriam preocupações diferentes, exato. Mas ainda assim seriam coisas para a gente estar... Esse podcast, até para salientar, só de interromper, Elcio, não está acontecendo porque o Lula ganhou. Isso. Seria o mesmo tema se Bolsonaro tivesse Exatamente. ganho. Inclusive, eu usaria os mesmos 3 textos. Pois é. O primeiro deles, vou ser bem clichê, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dá graças, né? Então, a gente agradecer a Deus, porque ainda temos democracia, a gente agradecer a Deus, porque, embora tenhamos tido preocupações, foi tudo bem, não se soube de problemas, não só a nível civil, mas assim, para a igreja, né? Não houve... Então, em tudo dá graças pela pessoa do presidente também, por quem iremos orar, então. Segundo texto que me veio à mente foi Romanos 8,28. Né? Então, tudo coopera para o nosso bem. Se fosse Bolsonaro, sendo Lula, haverá algum benefício, alguma coisa boa que a gente vai ter. Se for como se conjectura, perseguição, a gente vai tirar benefício dessa perseguição. Né? Então, acredito que seja quem fosse, sendo então Lula, o Senhor usará pela palavra dele, pelo agir dele, de graça para a gente ser santificado, através também da eleição de Lula. E o último texto, já que tem tanta preocupação em relação a tantas coisas, entre elas a perseguição, eu usaria Mateus 6. Basta o dia o seu próprio mal. Mateus 6, 34. 34, Basta o dia o seu próprio mal. A gente, de fato, ter algum tipo de preocupação, sem que seja pecaminosa, uma ansiedade ou qualquer coisa desse tipo, mas saber que o Senhor é rei, Ele está dirigindo o curso da história humana, Ele é o rei da igreja, Ele é o rei de toda a existência humana, descansar nele sabendo que o Senhor sempre nos dá, como sempre deu à igreja, ferramenta para todas as demandas que ela enfrenta. Então esses 3 textos foram os textos que eu usei para mim, que eu uso lá em casa, usaria então para a igreja também. Eu concordo, obviamente, eu só voltaria um pouco antes assim para falar, por exemplo, com quem ficou triste com a derrota, entendeu? Eu não vejo dificuldade com a tristeza da derrota, entendeu? Eu não acho que o grande problema nessas eleições como um todo, né? Isso, assim, eu acho que nessa eleição ficou um pouco mais exagerado, salientado até demais, mas isso é uma coisa que o brasileiro tem desde sempre, que é a ideia do político como o Messias, né, como o Salvador. Isso é uma coisa que, infelizmente, é da nossa cultura mesmo, tá? Isso aí. Só que, nas últimas eleições, o componente evangélico que entrou muito forte nisso. Tá certo? Então, a gente tá... ainda é uma novidade nesse sentido, né? O que está acontecendo? Não. Que tá o Norton está aqui também, esqueci de falar. No início, perdão, Norton. Ia falar exatamente isso que o senhor falou, porque a preocupação da igreja pós-eleição também, esse podcast que a gente está fazendo, é devido também ao envolvimento da igreja na política aí nesses últimos anos, né? O envolvimento da igreja com o Bolsonaro, né? Com política em geral, porque teve na outra ponta também, entendeu? Ou seja, do mesmo jeito que você viu, eu posso concordar que o envolvimento evangélico foi bem maior com o Bolsonaro, mas não foi exclusivo, né? A gente viu aí alguns evangélicos de renome, inclusive envolvidos aí também com a campanha de Lula, apoiando certo? Lula. Isso.
Então, o meu ponto, sabe, assim, se você que está escutando ficou triste com o resultado das eleições, não acho errado sua tristeza, certo? Não acho, não condeno, sabe, sua tristeza, não acho que a sua tristeza em si é pecaminosa. Rapaz, fiquei triste porque Lula ganhou e esse pensamento em si é pecado. Não acho isso. Tu acha? Não, também não. Não acho não, tá? Então, até para colocar assim as coisas em perspectiva, tá? O que eu colocaria em particular para os que estão receosos com o governo Lula, tá? Em particular para eles, que agora vai ser essa desgraça. É como você bem falou. Pode ser. Entendeu? Pode ser. Alci, eu vou querer abordar só duas coisas na minha ponta. Uma é que eu estou lendo um livro, na verdade, falta só um capítulo para eu terminar. Eu tinha até comentado uma vez. Esse livro acho que nunca vai ver a luz do dia da tradução aqui, porque ele é extremamente específico. É A Guerra Civil como uma Crise Teológica, do Mark Noll. Ele olha para a Guerra Civil norte-americana e ele vai interpretar aquilo como a igreja se comportou. Rapaz, pensa num livro que tem, assim, me dado insights poderosíssimos, sabe? Poderosíssimo mesmo. O primeiro capítulo, que ele vai mostrar como era o contexto da igreja dos Estados Unidos naquele tempo, para mim foi fundamental. Eu não fazia ideia daquilo, mas ontem à noite, sabe? Eu até fresquinho. Não foi nem porque eu estava lendo por causa do podcast, é o livro que eu estou lendo mesmo. Aí eu até mandei para a Maria imprimir aqui, já traduzido. Aí o capítulo 5, e aí lembrando, de uma forma muito resumida, a Guerra Civil Norte-Americana, foi qual motivo? Escravidão. Uhum. Certo? Ou seja, Abraham Lincoln, que era do norte, disse abole-se a escravidão, e o sul disse, meu amigo, não. E era irmão matando irmão, literalmente. Então, ou seja, foi um conflito que aqui no Brasil, na minha opinião, a gente não está nem perto. Uhum. Mesmo com todas essas manifestações que estão tendo aqui, eu não acho que a gente está perto de uma guerra civil no seu sentido armamentista, como lá. Uhum. Eu acho que a gente não está nem perto. Se você quiser botar uma guerra civil de ideia, não sei o quê, aí a gente pode até conversar. Dito isso. Aí o capítulo 5, Alci, foi um capítulo sobre a providência divina. Rapaz, eu tive que ontem à noite lendo, eu quase chorei. Raramente eu tenho vontade de chorar lendo um livro. Que foi em sequência. O autor cita Rod, que eu tinha esquecido que ele viveu nesse período. Sabe? Charles Rod. Norte ou sul, Rod? Rod é Princeton, é norte. Tá certo? Aí ele diz assim, só que foi num livro sobre Abraham Lincoln. Fizeram alguns ensaios sobre Abraham Lincoln, aí Charles Rod escreveu sobre a providência lá. Aí veja o que Rod diz. Deus, como um espírito infinito e onipresente, não é um mero espectador do mundo, olhando como maquinista da máquina que ele construiu. Nem ele é a única causa eficiente do modo que todos os efeitos devem ser encaminhados para a sua agência, e para que as leis da natureza sejam apenas os métodos uniformes de sua operação. Mas ele está presente em todos os lugares, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e controlando e guiando e dirigindo a ação da causa secundária, para que todos os eventos ocorram de acordo com o conselho de sua vontade. Então veja, isso aqui já é um lembrete claro para todos nós, que o que está acontecendo aqui, você pode ficar triste, você pode ficar preocupado, né? Em certo grau você pode até ficar temeroso, eu não vou julgar você em nada disso. Mas o que deve ser confortante para o crente, como você disse no texto de Romanos, eu só vou pegar uma tangente nele, é de que nada do que está acontecendo aqui fugiu ao controle de Deus. Uhum. Sabe? Porque o medo que às vezes eu tenho quando eu vejo algumas expressões de alguns crentes é como se, pronto, agora perdeu o controle. Soa isso. Uhum. Mesmo que não esteja dizendo dessa forma. Sabe? Então, o ponto principal é a gente lembrar de que Deus está no controle da situação. Amém, isso mesmo. Sabe? Deus está no controle da situação. E como você bem disse, que o controle seja uma guerra civil. Meu amigo, se chegar nesses graus, esse caso como chegou aqui, vai ser doloroso, vai ser difícil, mas a gente nunca pode já acreditar, rapaz, isso aqui não é
por acaso. Eu estava conversando com um presbítero, que eu vou poupar o nome dele, porque eu não queria abrir a conversa, mas não é da nossa igreja. Isso eu posso dizer. E aí a gente estava conversando, ele falou exatamente essa preocupação dos crentes estarem entendendo isso. Ele falou assim, rapaz, é por isso que é uma frase que tem que ter dentro do contexto, que o maior missionário da China foi Mao Tse Tung. Entendeu? Você foi justamente quando Mao Tse Tung apertou o cristianismo, porque o cristianismo foi crescendo. Agora, continua um cenário bom para os cristãos lá? Óbvio que não. Nenhum doido vai dizer, bom demais. Ou com isso, ninguém está insinuando que Mao Tse Tung é um cara crente que tem ideologia que deve seguir. Ao contrário. Mas só para mostrar o aspecto do que o que ele fez no primeiro momento foi uma desgraça, e até hoje ainda é. Ninguém está negando isso. Mas olha o que na providência aconteceu. Isso, é verdade. Eu preguei em Daniel 4, domingo, no domingo da eleição. A gente está pós-eleição na quinta-feira. Então, domingo eu preguei lá. E basicamente foi isso que eu tentei mostrar aos irmãos. Assim, havia... E foi quase 50-50, né? Foi quase. Havia 50% de chance de um ou de outro, enfim. Foi um que grande parte daqueles irmãos lá da igreja não queriam que fosse eleito, mas eu disse, irmãos, não importa. O ponto com base em Daniel 4, vocês devem perceber que foi Deus quem colocou Nabucodonosor, foi Deus quem tirou Nabucodonosor do trono. Mesmo se aplica a Saul. Exato. Foi depois Deus quem restaurou Nabucodonosor daquela suposta loucura que ele teve, porque foi interferência direta de Deus, uma loucura vinda da parte de Deus, mas ponto de Deus o tempo todo dirigindo. O caso de que você pregou aqui de Gênesis, de José, o caso de José é fantástico. Com certeza. O quanto tudo foi milimetricamente conduzido por Deus para que o povo dele fosse preservado. Aí tem até um link legal com isso da China, de Mao Tse Tung, né? Enfim, foi o que eu falei para Rafa. Eu disse, amor, o ponto é o seguinte, se por causa do presidente Lula a igreja começar a ser perseguida, a gente deve entender que isso é vontade de Deus. E a gente vai tirar benefício dessa perseguição. E abrindo rápido parênteses aqui para te passar a bola, eu nem acho, e a gente gravou um episódio sobre isso, a gente nem é perseguido aqui no Brasil. Não. A gente pode sofrer uma oposição, mas perseguido não, porque isso aí é até uma ofensa para nossos irmãos perseguidos de regiões que são até mortos e martirizados. Como a China. Como no caso da China. Mas se um dia chegarmos a esse ponto, Deus seja louvado, vamos continuar lutando pela cruz, na certeza de que Deus está dirigindo nossos passos. Só para salientar, se pegar um ouvinte talvez menos atento, lembrar que com isso a gente não está anulando responsabilidade humana. Sim. Lógico, entendeu? Ninguém está dizendo isso, que não tem responsável, não sei o que, tal. O grande ponto é de que eu acho que no atual momento, a gente como cristão ficar dizendo assim, a culpa é sua, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Eu não sei se constrói. Eu até vou dar o benefício da dúvida. Talvez eu esteja pacífico demais. Então, você querer protestar nisso, não tem problema com isso, não. Você falar que... Eu quero assim ficar tentando encontrar culpado. Olha, a culpa é disso. Olha o que você fez. Você não se posicionou. Exato, coisas sabe? desse tipo. Hoje, passada a eleição, se você fazer isso antes, ok. Passada a eleição, agora... Eu não consigo entender o benefício. Não consigo. Entendeu? Então, dito isso, aí para fazer geralmente um link com o que eu acho que o crente agora, a igreja, né, deve lutar ainda mais, Alci. Aí veja, eu li essa frase do Rod, que já tinha sido fantástica. Aí, continuando nesse capítulo, desse mesmo livro, nesse mesmo capítulo, ele cita um texto que o presidente Abraham Lincoln escreveu, chamado Uma Análise da Providência Divina. E ele disse assim, o secretário disse assim, que esse texto nunca foi feito para ninguém olhar, ou seja, foi coisa dos pensamentos dele, só que ele escreveu, e aí com o tempo fizeram a devassa, veio à tona. Veja, mesmo que a ideia nunca tivesse sido publicar isso aqui, é bem curtinho, só um parágrafo. Veja o que Abraham Lincoln escreveu, assim, no meio do pau. Ou seja, a guerra estava acontecendo, o cara presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado um pouco mais à frente do que ele escreveu isso aqui. Veja o que ele disse. A vontade de Deus prevalece. Cara, veja, se eu não dissesse que foi Abraham Lincoln que escreveu, o cara vai dizer que é a situação do Brasil. Mas escuta, a vontade de Deus prevalece. Nas grandes disputas, cada parte afirma agir de acordo com a vontade de Deus. Ambos podem ser e um deve estar errado. Deus não pode ser a favor e contra a mesma coisa ao mesmo tempo. Na atual guerra civil,
é bem possível que o propósito de Deus seja algo diferente do propósito de qualquer uma das partes. Isso é incrível. E ainda assim, os instrumentos humanos, trabalhando exatamente como trabalham, são da melhor adaptação para efetuar o propósito de Deus. Estou quase pronto para dizer que provavelmente é verdade, que Deus deseja que essa guerra aconteça e não termine. Por seu mero poder silencioso nas mentes dos agoras combatentes. Ele poderia ter salvo ou destruído a união sem disputa humana. No entanto, a guerra começou. E tendo começado, ele poderia dar a vitória final a qualquer lado e a qualquer dia. No entanto, a batalha prossegue. Fantástico. Cara, eu quase chorei disso aqui, não. Eu tava só olhando, a Mônica passou um pouco mal ontem à noite, tava do lado dela, assim, segurando a mão dela, deitada assim, meio que no chão. Digo, rapaz, ainda bem que ninguém tá vendo isso aqui. E eu acho que um crente devia entender dessa forma. Entendeu? Meu amigo, poderia ser de um lado, poderia ser do outro. Um lado tá certo, do outro lado tá errado. Deus poderia acabar com esse conflito no momento, mas é o que tem. E é aqui, Alci, onde eu quero fazer o segundo link, que é o seguinte. Eu costumo dizer que a gente sofre disso. Eu e tu, a gente sofre disso. Que é qual? A gente, como pastor de igreja, sem uma relevância nacional grande, o que acontece? Uma coisa é o pastor Alci chegar no domingo aqui, o pastor Léo, chegar no domingo e dizer assim, irmãos, Deus é amor. Aí o pessoal vai dizer, Aí chegar no outro final de semana, aí ele vai dizer assim, pastor, olhe, ouvi um sermão do John Piper essa semana. E ele disse algo que eu nunca ouvi na vida, o quê? Deus é amor. Olhe, isso é comum demais, tá certo? Mesma coisa, mas é dito por alguém famoso. Então, dito isso, este que vos fala aqui, e você sabe disso, sempre defendeu o quê? Que o papel da igreja primário deve ser influenciar a cultura. E por cultura, eu não estou falando filme, pintura, mas o que se debate ao longo do tempo. Porque, veja, quando o Abraham Lincoln escreveu isso aqui, e é o ponto do capítulo 1 desse livro, ele ia mostrar o quê? Como a igreja era a cultura do seu tempo. Bicho, uma informação só, diz que naquele tempo as igrejas evangélicas tinham tanto dinheiro quanto o imposto de renda dos Estados Unidos. Vem! Eu digo, tá! Que basicamente 50% dos Estados Unidos frequentava a igreja. Mais de 50% frequentava a igreja. E aí veja de que a disputa dele lá sobre escravidão, guerra civil, era com a Bíblia aberta, não era pragmatismo, não era, meu amigo? Tá aqui a Bíblia. Porque o escravo tem que ser solto. Porque o escravo tem que estar preso. E o debate era exegético, cara. Não era, isso é um absurdo! Meu amigo, vamos debater isso aqui. Esse livro é um livrão, então é um livro sério sobre esse assunto. Então, dito isso, o que eu acho que hoje a gente tem que estar discutindo é o seguinte, vamos falar uma coisa simples. Tu consegue nomear todos os presidentes do Brasil? Eu não consigo, digo logo. Tu consegue, não? Tu que é mais novo que isso do ensino médio agora. Tu consegue nomear os presidentes do Brasil tudinho? Não, um dia desse eu estava vendo um vídeo que mostrava todos os presentes, Sim, mas meu eu filho. não tenho uma mente. Lá em casa tem os cards das memória crianças. De alguém sabe um fotográfica, bocado já, mas eu Memória Oxe, fotográfica só no... eu volto... de Sarney pra cá. Eu volto até Sarney, exatamente. Eu volto até Sarney, ali aí pronto. Daí já baralha tudo. E o primeiro, entendeu? Primeiro Pronto. presidente do Brasil. Quem foi? Não, diga você. Não é possível, não. Peraí, vá. Primeiro. Não, peraí. Vá. Eu fiz a pergunta e tu voltou a Não, pergunta. lógico. Que eu quero ver. Tu acabou de sair do ensino médio, Norton. Não, acabei não, faz muito tempo. 2 anos. Faz 2 anos. 2018. Eu tenho 40. 2017 que eu saí do Tá, ensino quem foi o médio. primeiro, Norton? Ah, Quem não. foi que proclamou a República, Norton? Não tô lembrando. Não. Me livre. Quem foi, Damaris? Nem a Dan, nem eu, a Pelo gente não amor sabe. de Deus. Marechal. Deodoro da Fonseca. Muito bem. Norton. Tá Exatamente. certo? Então, veja. A gente tá no mesmo tempo, porque eu lembro desse. Exatamente. Eu vou no primeiro, tá nem pra frente. Tô lá, governo militar. Não lembro. Só que, até hoje, nós falamos dos caras que influenciam esses caras. Então, por exemplo, você pode não saber todo... Por exemplo, chegar um jovem hoje, talvez a Damaris Dilma, não sei nem quem foi. Ela mais nova, o Norton pequeno, mas... Quem influenciou tipo, o governo do PT? Não fala até hoje. Olha aqui, sou marxista. Calma. Então, veja, os filósofos disso, a gente debate
Até hoje. Mas os nomes, os braços, não. Meu ponto é a mesma coisa. Tá entendendo? Uhum. Meu ponto não é... Entenda, não é simplesmente vamos criticar o marxismo. Vamos mostrar como o cristianismo pode influenciar tudo isso. Por quê? Porque no futuro vira o debate. Você tá entendendo? Fazer as vezes do marxismo, sendo nós igreja, influenciando a política e qualquer outra coisa. É isso que eu defendo. Eu posso concordar com um argumento pragmático de que, pronto, vou fazer melhor. Vou citar um analista político norte-americano bem famoso. E quando o Trump assumiu, e na época ele não votou no Trump, ele era de direita, mas no primeiro mandato do Trump ele não votou. Ele votou no segundo. E até disse, por que eu voto no Trump? Ele, porque eu mudei de opinião. Ele votou nulo, sabe? No primeiro mandato do Trump. Aí ele comentou assim, você achar que a mudança de governo, sem mudar a cultura, vai resolver algo, é feito você imaginar que resolve você mudar o jogo de prato do Titanic enquanto ele está afundando. Então veja, enquanto o marxismo da faculdade, por exemplo, for verdade, o que o presidente de direita vai fazer? Eu vou concordar que ele pode estancar um pouco a sangria. Eu posso concordar com isso? Posso. Mas não vai, porque a gente não está combatendo a ideia, a gente só está botando o poder. Foi feito um sociólogo inglês disse, quando a esquerda foi para a faculdade, a direita foi para o poder, lá na Inglaterra. E aí veio o que aconteceu lá? Migrou. Entendeu? Migrou. Então, o que eu apenas entendo é de que esse envolvimento do cristão com a política, o que eu levo ao questionamento é de que muitos... E aí eu digo com tranquilidade. Eu nem estou olhando para os crentes de igreja. Eu estou olhando para os cabeças do movimento mesmo. Se não é o caso de uma busca do poder pelo poder. Uhum. Entendeu? E aí o cristão entender que o trabalho dele, quer fosse Bolsonaro, quer fosse Lula, na minha opinião, ia permanecer no mesmo lugar. Você está entendendo? Uhum. Na minha opinião, fosse eleito Bolsonaro, fosse eleito Lula, o trabalho da igreja é permanecer no mesmo lugar. Qual? Ser sal e luz nesse mundo tenebroso, influenciando o mundo de todos os lugares. Eu acho que isso aí está implícito nas palavras de Abraham Lincoln que tu colocou aí, quando ele falou que a causa de Deus pode não ser nem um lado nem outro, mas uma terceira que está acima delas. Né? Exatamente. Então, para mim, hoje, agora após a eleição, ter esse momento de tristeza, tá? Tem um momento de reflexão, tem um momento de autocrítica, eu acho sempre válido. Será que eu me excedi? Será que eu briguei com alguém por causa de política esse ano? Será que eu me desentendi com o irmão? Então, cabe uma autocrítica, tá? Mas o trabalho, para mim, permanece a mesma coisa, sabe? Não houve uma divisão. Veja, pode ser que o trabalho seja um pouco mais difícil, mas é o mesmo trabalho. Pode ser que venha uma força ainda maior empurrando, vamos trabalhar com um cenário que pode ser que venha uma perseguição, mas não acho que é uma mudança de trabalho. Uhum. E aí, veja, e aí foi uma coisa que eu estava comentando com alguém, e eu sei que o contexto é diferente, mas, por exemplo, o Novo Testamento. Basicamente, todo o Novo Testamento foi escrito sobre um contexto de perseguição, concorda? Sim. Basicamente, não é? Ou seja, todo o contexto do Novo Testamento ali foi um contexto de perseguição. Esse é o assunto primário do Novo Testamento? Não. Não é interessante isso? Não é uma preocupação deles. Ou seja, você vê o início ali de Pedro, tá? Mas Paulo quase não fala. Você vê Pedro falando ali, você vê Tiago, tem o bom ânimo de passar por toda a aprovação, mas não é hebreu. Veja que o assunto de perseguição ele é muito mais tratado nas chamadas epístolas gerais. Paulo quase não fala. Entendeu? E é isso que eu estava até comentando com alguém. Então, ou seja, eu estou dizendo com isso que você não deve se preocupar com isso, eu só estou mostrando que quando os crentes estavam passando por perseguição, eles mesmo entendiam que tinham assuntos mais urgentes a serem ditos. Então vamos imitar esses caras. Só vamos imitar esses caras.
E do ponto de vista pragmático, Alci, se a gente fosse mudar a cultura, e eu termino meu argumento aqui, todo mundo vai dizer que Constantino não tem como dizer se foi um rei cristão mesmo, se foi um aventureiro. Beleza, mas prova o meu ponto de todo jeito. No 2º século, os cristãos eram todos perseguidos, sem exceção. Em um século, a igreja se tornou uma força tal que o imperador olhou e disse, seja porque foi tocado pelo Espírito Santo, seja porque foi oportunista, olhou para a cultura e disse, essa é a saída. Meu amigo, é aqui. Se o Espírito Santo tocou nele, louvado seja Deus. Se não tocou nele, lamento. Mas ele foi oposto. Agora, por quê? Porque os cristãos dominaram a cultura, não o império. Primeiro foi esse movimento. Tá? E eu acho que é isso que os cristãos devem se preocupar mais do que ter um político no poder da sua ideologia ou não. Sabe? Esse sempre foi o meu ponto. Eu bato nessa tecla sempre. Eu sempre bati. Entendeu? Vote no político que você queira votar, mas se foque mais nisso aqui. A sua luta vai continuar aqui. Sabe? Então, o que eu espero enquanto igreja é que a gente faça isso. Verdade. Eu concordo. A gente faz não só do governo, do político, a nossa esperança, mas como consequência até natural, a gente esquece que a nossa esperança é Cristo e a transformação que somente o Evangelho pode dar ao mundo, né? E realmente, é aquilo que você bate muito na tecla. O que a gente vê aqui, talvez fora do Brasil também tenha passado por isso, é que a gente acaba colocando sobre os políticos uma agenda que é nossa, uma agenda que é da igreja, uma agenda que é de Cristo, uma agenda que é da Escritura. Então, acho que esse redirecionamento é essencial. Exato. Então, enquanto a igreja faz isso, insisto, concordo, como eu falei, que um político pode estancar a sangria. Sim. Concordo, isso aí é óbvio até em certo grau. Mas é o papel da igreja, não do Estado, ser sal e luz. Sabe? Amém. Então, foi uma frase que eu li, né? Eu confesso, vou confessar um pecado aqui, Norton. Eu tô ficando vislumbrado com a história norte-americana. Não vou mentir. Que eu tô lendo esse negócio, mas achei interessante, eu quero comentar uma coisa. A Constituição norte-americana foi feita para um povo moral. Se o povo não tem moral, a Constituição não faz sentido. Não funciona. Aí eu disse, rapaz, já o Brasil chega nesse mesmo patamar aí. Entendeu? Se a gente não tem uma moral que nos une, qual é o ponto de ter qualquer tipo de lei, entendeu? Então, e isso aqui, esse papel moralizante, eu nunca vou dizer que é o papel do Estado. Com certeza. Você está entendendo? Nunca. Sabe? É o papel da igreja. Então, o que eu espero é que agora, após as eleições, fique triste por um tempo, faça autocrítica, faça uma autoanálise, mas vamos lutar junto. Amém. Vamos lutar junto. Sabe? Eu não quero saber hoje, eu digo com tranquilidade, espero que essa frase não seja polêmica. Eu não quero saber se você votou em Lula ou Bolsonaro. Eu quero saber se você vai batalhar junto comigo nisso aqui. Hoje, você vamos batalhar, bora. Então, bora. Sabe? Amém. E vamos tocar. Então, esse é o que eu acho sobre como um crente deve ter o seu, se posicionar, não se posicionar, perdão, né? Mas se comportar agora após as eleições. É manter o caminho que sempre devia. Amém. Amém. E para o senhor que está aí agora extremamente envolvido com a história norte-americana, que hoje saiu. Rara cópia original da Constituição dos Estados Unidos, avaliada em 30 milhões, vai a leilão. Se o senhor quiser comprar, vai colocar lá na sua sala. Eu posso dizer que a única coisa que eu tenho que chegar perto desse valor é a mim mesmo, porque Cristo deu a vida por mim. Fora isso, entendeu? Nem meus rins valem tanto, tá? Mas é verdade. Mas é mais porque, assim, não é porque eu não sou aqueles... Os Estados Unidos é uma grande nação. Mas ao contrário, sabe? O que tem me chamado a atenção é porque, de fato, os Estados Unidos são uma das primeiras repúblicas do mundo moderno, entendeu? Ele veio de uma monarquia e quando se rebelou já virou uma república. E altamente influenciado pelos puritanos e por aí vai. Isso é fantástico. E é isso que eu nunca estudei a fundo. Eu falo da minha própria ignorância. E é o impacto disso no chamado Novo Mundo é que é uma coisa que eu pensava, rapaz, será que não é uma coisa para a gente repensar hoje? Sim. Só isso, sabe? Não estou dizendo que é o caminho, os Estados Unidos é uma nação cristã, tá? Mas por aí mesmo. Então, pessoal, é isso. Espero do fundo do nosso coração
que esse podcast Nortonzão ali falando. não tenha sido nada polêmico. Eu, como criador de polêmica, advogado do diabo desse podcast. Ó, rapidinho. De outros também. Antes, continue. De outros Mas episódios também. Deixa eu só Outros pontuar uma coisa aqui. Pra todo mundo ouvindo, eu vou fazer o impossível, vou lhe defender. Tu acredita, Alci, que teve gente mandando mensagem Mas a pra gente mim, deixou Damaris? claro naquele podcast. Calma. Gente dele mandando mensagem pra mim, Damaris, perguntando se o Norton era maconheiro mesmo. Juro, eu não tô inventando. O pessoal perguntou se o Norton era maconheiro. Eu disse, não, acho que ele entrou muito no personagem e tal. Então, veja, maneira na confusão que tu vai criar, porque tu já tá com fome de maconheiro pra algumas pessoas. Não sou, não. Gente. Eu sei que você não é. Eu quero lhe defender. Tanto que eu disse, ele não é não. Obrigado por me defender. Só queria deixar claro, deixar essa observação aqui no podcast, que o senhor tá do lado esquerdo, vestido de vermelho, e o Alci tá do lado direito, vestido de vermelho. Até eu olhei logo pra mim aqui. Na minha perspectiva, eu tô na direita e ele tá na Todo mundo esquerda. que tá vendo o podcast tá vendo o seu do lado Oi, esquerdo e pronto. vermelho. Aí pra dizer que eu vou ser lulista agora, isso é uma beleza. Mas tá bom. Paciência. E em minha defesa, você designer. Eu tô de vinho, eu não tô de vermelho. Tá Eu tô certo. de como é o nome da cor? Massala, disse a consultora de moda. Tá certo. Tá certo? Então, não tô de vermelho, não. Mas mesmo que tivesse. Então, pessoal, é isso. Deus abençoe. Deixe seu comentário abaixo. Eu só peço que os comentários não virem briga de Bolsonaro e política. Pela misericórdia de Deus. Veja que não foi nem um pouco a ideia disso, foi o contrário. Vamos trabalhar junto, tá? E que Deus derrame misericórdia sobre nossa nação. E se derramar juízo, que nós sejamos instrumentos de conforto, de consolo e libertação no Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. irmãos. Até a próxima.